Portanto, nós estar atentos àquilo que está sendo pregado e cuidadosamente guardar isso no nosso coração, Pai. Cada dia mais, crescer em santidade, crescer em prática de piedade, nos distanciando desse mundo, pregando aqui desse mundo e de tudo aquilo que queremos derrubar, queremos afrontar, quer atrasar para essa caminhada celestial. Muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de ouvir a tua palavra, pregar a nossa comunidade. Não reparemos, Pai, naquele que fala, mas o poder da tua palavra que será ministrada em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade, esse dia continue sendo um dia memorável na tua presença e que possamos sair daqui jubilosos, fortalecidos para mais uma semana de lutas, de dificuldade, de adversidade, mas principalmente de vitória, Pai, como colocamos em prática a tua palavra. Em nome de Jesus, teu Filho, que nós oramos. Amém. Queridos, vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 2. E vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 12. E antes de ler, eu gostaria de vez em quando eu gosto de fazer isso. Eu poderia me concentrar no texto como todo, naquilo que é a sua mensagem central do texto. Mas em determinadas situações, algumas passagens, eu gosto de fazer todo o percurso da Escritura, até para tirar outros ensinamentos que estão ali, vamos dizer assim, na periferia do texto. O texto aqui está falando sobre Cristo, como aquele que perdoa o pecado do homem. E eu poderia me concentrar exclusivamente na narrativa, no que ocorre como foco central do texto. Mas às vezes eu gosto de ir por versículo, tirando determinados ensinamentos, aproveitando a oportunidade para falar de determinadas coisas que estão aqui, vamos dizer, nas circunstâncias, na periferia do texto, e trazer mais instrução à igreja. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. A autoridade de Jesus tem continuidade aqui nessa passagem, mas agora com uma reação completamente oposta. Começamos a ver, a partir desse capítulo, a rejeição por parte dos líderes religiosos, a rejeição a Cristo. Começa aqui no capítulo 2 uma sequência de 5 episódios, que vai do capítulo 2:1 ao capítulo 3:6, em que os adversários de Jesus fazem comentários depreciativos e perguntas provocadoras com relação ao seu descaso com a tradição deles. Sua popularidade cresce de modo exponencial, mas, por outro lado, também cresce de um modo mais intenso a oposição que é feita a Cristo. Ao mesmo tempo, o poder de Deus, operado por Jesus, é tão visível que os seus adversários se maravilham com tudo que veem. A misericórdia
e o perdão divino são evidentes no ministério de Jesus e não há como ignorá-los. Nosso Deus é um Deus que cura e a autoridade de Jesus sobre as enfermidades físicas e espirituais também são visíveis na vida da igreja. O verso 1 diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. A notoriedade de Jesus estava crescendo e espalhou-se a notícia que ele estava na sua casa, ele estava em casa, possivelmente na casa de Pedro, ou algum lugar que o próprio Senhor Jesus escolhe para ficar quando estava ali em Cafarnaum. E embora estivesse num lugar familiar, ainda assim vieram até ele, assim que souberam da sua presença em sua casa. Eles não esperaram até que ele aparecesse na sinagoga, embora tivessem a certeza de que isso iria acontecer em dia de sábado. Eles iriam encontrar Jesus ali. Matthew Henry vê a ânsia do povo em ver Jesus e comenta algo interessante, aplicando isso à nossa vida. Ele diz assim: ao procurar oportunidades para as nossas almas, nós devemos nos preocupar em não perder tempo. E apesar de olharmos para o contexto aqui, percebemos que o entusiasmo da multidão por Jesus não era o mesmo que fé. Eles faziam tudo para vê-lo e ouvi-lo falar. E apesar de percebermos isso na multidão, e muitas vezes isso era o contrário da fé, nós podemos perceber aqui algo de positivo, não no comportamento, na atitude, vamos dizer assim. De aqueles homens irem atrás, em busca do Senhor Jesus, por motivos errados, muitas vezes, não pelo motivo certo, mas a ânsia do povo de ver Jesus. E aí eu fico me perguntando, por que não temos o mesmo entusiasmo hoje para os homens ouvirem Cristo falar? Porque ele fala por meio das Escrituras. Nós não vemos essa mesma ânsia, muitas vezes em nós mesmos, ao virmos a igreja nessa perspectiva de que o Senhor vai falar ao nosso coração. E aí a gente percebe que há uma necessidade de termos essa ânsia, que o Senhor coloque em nosso coração esse ardor, essa ânsia, que nós estamos vendo aqui na multidão em Marcos, sendo que de modo sincero e por motivos piedosos, o que muitas vezes não era o que representava ali a procura daquela multidão a Cristo. E ter essa ânsia e esse ardor para ouvir Cristo falar hoje ao seu povo por meio da pregação da sua palavra. Aquelas pessoas estavam empolgadas. E muitas vezes foge de nós essa empolgação com relação a ouvir a pregação da palavra. Eu me lembro o meu tempo de membro, onde eu sentava e ouvia, e às vezes eu sinto falta disso. Eu ficava ansioso para ir à igreja todo domingo. Porque eu sabia que no contexto em que eu vivia, eu ia ali naquela igreja e ouvir a palavra de Deus. Eu fazia parte da igreja presbiteriana de Boa Vista, ali em Roraima, e uma das coisas que mais me despertava o meu coração para o dia do Senhor era saber que eu iria sentar naquele banco e que Deus ia falar através da sua palavra. Eu ficava ansioso para ele também, o pastor Alfredo também pregava expositivamente, ficava ansioso. O que ele vai falar? Qual será a pregação que ele vai fazer em cima desse versículo ou desse capítulo? Matthew Henry, ele fazendo essa aplicação para nós, ele diz assim, ele comenta: que visão abençoada ver as pessoas correndo como nuvens até a casa de Cristo, embora fosse apenas uma casa pobre, e como pombas às suas janelas. E aí, pegando esse gancho de Matthew Henry, a gente poderia dizer assim: como seria bom se os homens corressem como nuvens para a casa de oração, a fim de receberem graça sem medida da parte de Deus. Nós perdemos muitas vezes
essa percepção de que Cristo está falando hoje aqui por meio da sua palavra. E essa ânsia e esse ardor de ouvir a palavra de Deus deve estar presente em nós, porque reconhecemos quem é aquele que fala no meio da igreja. Que é Cristo. E nessa perspectiva, nessa ânsia, nesse ardor, que o Senhor esteja concedendo, por meio do seu Espírito Santo, aos seus ministros, graça, para que esse mesmo Espírito esteja ardendo em nosso coração, quando a palavra de Cristo for pregada, e corrermos para lá, para ouvi-la com um coração ardente e submisso. E aí você lembra daquele texto de Lucas 24, 32, quando os discípulos estavam no caminho de Emaús e eles se encontram com Jesus e não conseguem reconhecê-lo. E aí quando ele vai embora, eles reconhecem que era Cristo. Eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? É assim. Toda vez que a palavra de Cristo é pregada, ela brilha em nossos olhos e vivifica em nosso coração. Mas voltando aqui ao texto, no verso 2 ele diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar, e anunciava-lhes a palavra de Deus. As pessoas se aglomeraram de tal forma que a casa fica toda tomada. Uma multidão de pessoas se acotovelando ali à porta da casa para ver Jesus, para ver onde Jesus estava. A multidão em Marcos desempenha um papel importante no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque ela atesta a popularidade de Jesus. A multidão forma audiência para os ensinamentos do Senhor Jesus e também são objeto da compaixão de Deus por meio de Cristo. Mas, por outro lado, nós vemos ali no Evangelho de Marcos que as multidões não são descritas voltando-se para Deus em fé e arrependimento. E, em geral, quando esses aspectos estão presentes, elas demonstram passividade. E depois de Jesus ter nos ensinado ali em Cesareia de Filipe sobre o sofrimento, essas multidões demonstram uma maior inconstância. E não é para menos. Porque até alguns dos discípulos do Senhor Jesus o abandonam quando o discurso do Evangelho, quando a palavra que está sendo pregada começa a ser mais dura e revela a sua obra. É o que nós vemos claramente lá em João capítulo 6, do verso 60 e o verso 66, quando diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E lá no verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Mas não parece que isso, mas parece que isso não mudou muito até hoje. Quando a palavra de Deus começa a exigir de nós um compromisso maior, quando aponta para o sofrimento e a dificuldade que o mundo oferece por causa do Evangelho, muitos não resistem e fogem, como nós vemos aqui em Marcos. Ou abandonam a fé, aqueles que eram ávidos por ouvir a Cristo, ou preferem viver se enganando, sendo crentes nominais apenas. A multidão gostava de ouvir Jesus falar, ou seja, pregar o Evangelho, mas não queria se envolver em um compromisso com Ele. O atributo mais comum das multidões em Marcos, segundo um comentarista, James Edward, é o que ele diz assim: o atributo mais comum das multidões é que elas obstruíam o acesso a Jesus. Como vemos aqui claramente nesse episódio. Mas o que o texto da Escritura está dizendo aqui, o que atraía essa multidão para ver Cristo? E Marcos oferece um resumo bem simples do que isso representa. Lhes pregava o Evangelho. As pessoas estavam vendo
e ouvindo o Evangelho. E estavam sendo atraídas por isso. Por isso ele diz, muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Muitas pessoas procuravam a Cristo para serem curadas. E nós até falamos sobre os milagres no ambiente do Evangelho. Mas perceba aqui que essas pessoas estão em volta, o que está acontecendo ali na residência de Pedro ou de Jesus, é que ele está pregando o Evangelho. E as pessoas estão ouvindo o Evangelho. Jesus estava pregando o Evangelho para essa audiência. E ele mesmo disse que esse era o seu propósito, era o propósito da sua vinda. É o que você vê lá no verso 38 do capítulo 1. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele veio trazer a mensagem de esperança, liberdade, de uma salvação completa e livre do pecado e da morte. Essa era a mensagem do Evangelho. Palavras cheias de graça, palavras claras e simples que estavam saindo da boca, dos lábios do Senhor Jesus. E o próprio evangelista Lucas, no capítulo 4, no verso 17 a 22, ele cita essas palavras e a pregação curta do Senhor Jesus, ali naquele momento, quando ele na sinagoga pega o livro da lei para ler, e ele pega ali no profeta Isaías, e o verso 18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diz que depois ele fechar o livro, ele diz assim, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí o texto diz assim, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Essas são as palavras que o Senhor Jesus pregava, palavras de graça. E essas coisas atraíam profundamente as pessoas. O Evangelho ele chama a atenção mesmo daqueles que são inimigos declarados do Evangelho. Porque mostra a bondade, a misericórdia e a sabedoria de Deus. Matthew Henry ele faz um comentário, ele diz assim a respeito disso. A maneira como Cristo os recebia, ele lhes dava o melhor que havia na sua casa, e o melhor do que qualquer outra pessoa. Ele anunciava-lhes a palavra de Deus. Muitas dessas pessoas talvez viessem somente pelas curas, ou muitos talvez por pura curiosidade para conseguir vê-lo. Mas quando eles estavam ali diante de Jesus, ele pregava o Evangelho da graça de Deus. E embora algumas pessoas ali pudessem julgar o lugar inadequado e a hora imprópria, Cristo não pensava assim. Era como a parábola do semeador, que diz que um semeador saiu a semear, lançando a sua semente por onde passava. Jesus era esse semeador. E é interessante perceber que quando Paulo fala, admoesta Timóteo, ali em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, ele admoesta Timóteo a agir da mesma maneira que Cristo. Ele diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. A pregação da palavra, do evangelho, tem poder por si só, porque é a palavra de Deus. Quer seja oportuno ou não, devemos falar do evangelho quando a situação exigir.
Por quê? Porque o Senhor não deixará que essa palavra volte vazia, porque é a palavra de Deus, ela traz salvação, ela traz entendimento, ela traz juízo, ela traz condenação, ela traz libertação, ela traz graça. Os homens precisam saber que sem Cristo, sem a mensagem do Evangelho, eles estão condenados, caminhando para o inferno. Por isso essa palavra nunca em momento algum, ela é desperdiçada. Lá em Isaías capítulo 55, verso 11, a palavra de Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. O apóstolo Paulo, também falando desse aspecto eficaz da palavra do Senhor, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 16, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. O ministério do Senhor Jesus era pregar também o Evangelho. João Batista veio como seu precursor, pregando também o Evangelho. Falando do perdão dos pecados. Falando que o homem precisa se arrepender. E o discurso de João Batista era um discurso duro. Chamava as autoridades de raça de víboras. É como se ele estivesse dizendo assim para ele: vocês estão vindo aqui à toa? Vocês estão vindo aqui por um motivo só de aparência? Não é assim, não. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem do Evangelho. E ali estava aquele que representava o perdão de Deus sobre o seu povo. Na narrativa, continuando a narrativa, a Escritura diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado no ponto incorrespondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. É a partir de agora, queridos, que a ação na narrativa começa. E alguns detalhes são importantes que nos são dados aqui para compreendermos tudo que está ocorrendo aqui nesse momento. Em primeiro lugar, aqui no verso 3, ele vai nos dizer que esse homem era alguém completamente incapacitado, era um paralítico, e a paralisia, que é um termo geral que pode indicar diversas doenças ou acidentes que impedem a pessoa de andar. O termo no original significa sofrer atrofia dos nervos, enervado, fraqueza de membros como braços e pernas. O dicionário Ruai define como alguém que perdeu a capacidade de movimento voluntário dos músculos, originada por um problema neurológico. E é certo que o problema desse homem era bastante visível, como o homem da mão ressequida. Não só pela sua aparência, mas pela condição de não se locomover sozinho. E a gente sabe muito bem, quando uma pessoa perde os movimentos do braço e das pernas, a primeira coisa que acontece com esses membros é a atrofia. Eles deixam de ser usados. Eles atrofiam, ou seja, eles deixam de crescer. E parece que no caso desse homem, era uma paralisia bem severa, que o impossibilitava de andar, tendo de ser carregado em uma maca. E aí no verso 4 diz que, não podendo se aproximar dele, perceba, esse era o estado daquele homem que foi conduzido por amigos
porque não tinha capacidade de chegar ali sozinho. E esses homens, não podendo se aproximar do Senhor Jesus por causa da multidão, eles criam uma estratégia. E nesse verso fica bastante evidente que a multidão era tamanha naquele local que eles tiveram de usar um artifício bem comum. Os amigos desse homem, desse paralítico, descobrem que devido à grande multidão, eles não poderiam se apresentar diante ali do Senhor Jesus de modo usual. E o que eles fazem? Eles dão a volta pelos fundos, sobem as escadas, que naquele tempo era o único acesso ao terraço, e escavam uma abertura no telhado. E os telhados da casa ali na Palestina, eles eram geralmente planos, tinham vigas de madeira entrelaçadas com caibro, e no topo se colocava uma fina camada de madeira e argila misturada com palha, tratada e enrolada. E era muito fácil, fazer um buraco ali, destelhar aquele telhado, e foi isso que eles fizeram. E a primeira coisa que Jesus contempla nesses homens, em tudo que acontece até esse momento, é a fé deles. É a fé desses homens. A fé daquele homem paralítico, saber que o Senhor Jesus poderia curá-lo. A fé daqueles 4 amigos fazerem todo aquele esquema, toda aquela situação. Às vezes nós estamos com determinadas pessoas, colegas nossos, e aí eles começam a falar assim, a gente precisa fazer isso. Aí você já diz, cara, mas é muito complicado. É muito complicado, vamos fazer isso não, vamos deixar para lá. Por quê? Muitas vezes nós dizemos assim, determinadas coisas que nós fazemos, que leva a trabalho, porque não vale a pena. Não vale a pena o esforço para o resultado final. Mas esse não era o entendimento daqueles homens. Para aqueles homens não havia esforço que não valesse a pena para que eles estivessem ali na presença de Jesus, porque eles sabiam que ele tinha poder para curá-lo e para curar o seu amigo. E quando nós vemos essa cena aqui, o Senhor vendo aqueles homens descendo por cordas, aquele homem, aquele paralítico, a primeira coisa que chama a atenção do Senhor é a fé daqueles homens. A Escritura nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. E a palavra de Deus diz que a fé desse homem, a nossa fé, ela é recompensada por ele. Veja o que Hebreus vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, esses homens se aproximaram dele, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esses homens demonstram fé, tanto os amigos do paralítico quanto o próprio paralítico. E a atitude desses homens demonstra a fé naquele que podia salvá-los e tirar o seu amigo daquele estado permanente. E a fé deles era tal que, se não fosse possível encontrar uma abertura, então era necessário fazer uma. E aí nós, olhando esse quadro, nós vamos perceber que a verdadeira fé é aquela que vai ao encontro de Deus, que luta com Ele para ser abençoado, como foi o caso de Jacó, que faz tudo o que for possível para estar aos pés do Senhor Jesus. E essa fé, ela vai remover obstáculos, até mesmo um telhado, se for necessário, para chegar até o Senhor. E aí ele olha aquele homem paralítico, aqueles outros que fizeram um grande esforço para chegarem ali no telhado e lançarem aquele homem ali. A gente não tem como imaginar o que estava acontecendo. Era uma multidão muito grande. As casas antigamente elas não eram tão grandes. Provavelmente a casa de Pedro era uma casa, vamos dizer assim, uma casa mais ou menos
de proporções um pouco médias. Ele era um comerciante, ele vivia daquilo. Então, o texto da Escritura vai nos mostrar que esses homens, aonde eles moravam, o que eles faziam, davam a ele um certo conforto. Eles tinham apesar de serem homens simples, eles tinham uma certa, vamos dizer assim, situação financeira razoável. Eles eram empreendedores, eram empresários da época. Não eram homens ricos, milionários. E provavelmente a casa de Pedro, por ser o centro ali, aqueles que pescavam, era o negócio deles, deveria ser uma casa um pouco maior, não tão simples, mas não tão grande como a casa de pessoas de grande riqueza. E havia uma multidão ali, um grupo de pessoas que as pessoas não conseguiam entrar para ver o Senhor Jesus. Esses homens não conseguiram, a multidão estava em torno de toda a casa e provavelmente também dentro daquela casa. E aquele homem é baixado ali, e na nossa primeira visão, qual é a impressão que nós temos? Ele quer ser curado do seu mal. Mas não é isso que o Senhor diz para ele, em primeiro lugar. Ele diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui cabe uma observação muito interessante. Por quê? Porque perceba que às vezes as nossas prioridades não são as mesmas de Deus. A coisa que aquele paralítico mais necessitava não era da sua cura física, mas era o perdão dos seus pecados. Aqueles homens levaram aquele paralítico para ser curado por Cristo, porque criam que ele, Cristo, era alguém enviado por Deus e que poderia fazer isso. A fé que eles apresentavam na pessoa de Cristo como Messias, aquele que deveria vir ao mundo. E por mais que isso não esteja claro no texto, nós podemos inferir pelo próprio contexto do Evangelho, como em João capítulo 4, 25, a conversa daquela mulher samaritana ali, que havia de vir o Cristo, o Messias. Eu sei, respondeu a mulher, que o Cristo, que o Messias haverá de vir. Ou então lá em João capítulo 6, verso 14, quando os homens viram o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Havia uma expectativa em torno dessa chegada. Mas a primeira coisa que o Senhor vê, a maior necessidade desse homem não é ser curado. É que os teus pecados sejam perdoados. Você vai perceber no Evangelho que todas as vezes que uma cura se operava, juntamente com ela estava presente a salvação daquele homem, daquela pessoa. Lembra quando nós falamos dos milagres no ministério de Jesus? Que esses milagres ocorriam em situações em que a fé no Cristo, o ungido no Senhor, era manifestada. Havia sempre um contexto de salvação na operação dos milagres por Jesus, porque esse era o propósito. Os milagres aconteciam quando estes criam que Jesus era o Filho de Deus. E eles estavam a serviço dessa mensagem, na mensagem do Evangelho. Lá no caso, por exemplo, da mulher cananeia, ou Sírio-Fenícia, que pede para que o Senhor auxilie com a sua filha. E quando ela chega diante dele, lá em Mateus capítulo 15, verso 25, ele diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela o adorou. Lá em João capítulo 9, verso 35 a 38, uma passagem em que o Senhor Jesus está passando pelo caminho e vê um cego de nascença, e esse contexto está presente aqui também. E aí
os judeus falam assim, foi quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais que pecaram? Aí o Senhor Jesus disse, não, nem foi ele nem seus pais, mas para que a glória de Deus se manifestasse nele. A concepção do judeu naquela época era que a doença, o sofrimento, o mal físico estava ligado diretamente ao pecado, ou seja, uma pessoa pecou, ela cai paralítica, uma pessoa pecou, ela é cega, uma pessoa pecou, ela é leprosa. Mas percebam que nesse contexto também, e parece que aquele homem não sabia muito a respeito de Cristo, houve também salvação, porque ele sai e perguntam para ele era um mendigo, ele não enxergava, era um cego, e agora a pessoa vê ele andando por aí com a vista boa, completamente são, um cego de nascença, e ele é indagado, e ele diz, aponta para Jesus, foi aquele homem que me curou. E os pais dele não queriam assumir aquela responsabilidade, aquela declaração, mas estavam com medo das autoridades. E diziam, pergunta para ele tem idade. E ele foi expulso da sinagoga, porque falou que Jesus tinha curado. E aí provavelmente ele deveria estar triste, entristecido, deprimido, com um sentimento de tristeza. E aí lá no verso 35 diz assim, João 9, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntaram, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Os milagres de Jesus aconteciam em um contexto de fé, onde a salvação se mostrava presente por pessoas que foram alcançadas pela ação soberana de Deus, que criam que Ele era o Messias. E como nós já tínhamos falado, Jesus não operava milagres porque era um milagreiro, mas porque era o Messias, o Salvador do mundo, por quem o reino de Deus havia chegado. E esses milagres eram uma prova inequívoca de que Jesus agia com poderes messiânicos e divinos. E percebam que nesse texto aqui, no Evangelho de Marcos, ele vai ligar a fé à ação. Diz assim, e foram ter com ele. A fé, em primeiro lugar, é uma confiança ativa de que Jesus é suficiente para as nossas mais profundas e sinceras necessidades. E é isso que nós estamos vendo aqui. O Senhor, como a fonte de todos os nossos anseios. Matthew Henry faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz, aqui Jesus elogia a fé dos amigos porque trouxeram o seu doente com tanta dificuldade. Note que a fé forte e verdadeira pode operar de maneiras variadas, vencendo às vezes as objeções da razão, outras vezes as objeções da sensatez. Mas seja como for que ela se manifesta, ela será aceita e aprovada por Cristo. É interessante nós percebermos aqui que Jesus, de certa forma, o texto, de certa forma, relaciona o pecado à enfermidade. Quando ele fala assim, os pecados, aqui, a esse homem, filho, os teus pecados estão perdoados. Parece tratar de pecados específicos e não da condição geral do pecado do homem. Ele provavelmente, o que pode estar acontecendo aqui, é que o Senhor está ligando os pecados dele à sua enfermidade. E a forma como ele se dirige ao paralítico refletia o conhecimento que ele tinha
do pecado daquele homem específico e o relacionamento disso com a paralisia. E não há nada mais característico da pessoa que os seus pecados. E nós estamos vendo aqui mais uma vez a onisciência de Deus na pessoa de Cristo. Porque Jesus está tratando do paralítico na esfera mais profunda dos seus pecados. E cabe lembrar aqui, como eu falei anteriormente, que os judeus pensavam que havia uma relação íntima entre pecado e sofrimento, entre pecado e enfermidade. Ou seja, se ele se encontra nesse estado é porque pecou. E por mais que isso possa estar relacionado, como vemos em alguns casos de cura operados por Jesus, não era uma regra. Como o texto que eu acabei de citar de João, capítulo 9, verso de 1 a 3. O Senhor Jesus caminhando, viu um homem cego e os seus discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Mas olhando de uma forma bem completa aqui o texto, nós percebemos a onisciência de Jesus, e era isso que estava acontecendo. O Senhor Jesus conhecia o pecado específico daquele homem, e provavelmente o pecado que gerou aquele estado em que ele se encontrava. Havia um dito rabínico na época que dizia: nenhum doente será curado de sua enfermidade até que Deus não lhe tenha perdoado todos os seus pecados. E aí o perdão, nesse caso, seria uma condição prévia para qualquer cura. Muitos comentaristas divergem nesse ponto, e não é certo que isso esteja envolvido, esses conceitos estejam envolvidos aqui, mas também não pode ser desconsiderados, porque essa era a realidade em que eles viviam e aquilo que eles pensavam, que os judeus pensavam naquela época a respeito dessas coisas. Mas uma coisa é certa: que o médico dos médicos considerava as bênçãos espirituais em nível mais elevado do que as bênçãos materiais, e é isso que nós estamos vendo aqui. E além disso, percebe-se que ele tem a autoridade, o direito e o poder de curar não somente o corpo, mas também a alma. E quando nós olhamos esse texto e vemos o Evangelho, nós percebemos que Jesus nunca tratou a questão do pecado com leviandade. Ele considera o pecado como um desvio indesculpável da santa lei de Deus, como algo que tinha um efeito chocante sobre a alma e que estava relacionado ao coração do homem. E existem vários textos da Escritura que falam sobre isso. Lá em João capítulo 8, 34, diz assim: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Marcos capítulo 7, versos 6 e 7, diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E lá nos versos 18 a 23, especificamente no verso 19, 20 e 21, diz assim: porque não lhe entra no coração, diz assim o verso anterior: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que fora do homem, que de fora entra no homem e não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por um lugar escuso. Verso 20: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. O Senhor Jesus nunca tratou o pecado como leviandade ou como algo pequeno, até diante de uma situação como essa, de grande miséria e enfermidade. E ele veio oferecer, com base no seu próprio sacrifício expiador, o perdão dos pecados. E seria impossível se livrar da culpa do pecado mediante compensações do pecador com boas obras. E quando o Senhor diz:
estão perdoados seus pecados. Cristo não está somente transmitindo as novas de perdão divino, mas cancelando o débito do paralítico, usando isso um direito que lhe pertence. Cristo apaga completamente os seus pecados para todo sempre. É isso que está acontecendo aqui. E eu gostaria de ler os textos que na Escritura mostram Deus como aquele que apaga os nossos pecados. Abra Salmo 103, 12. Veja o que a palavra do Senhor vai dizer. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Abra Isaías, capítulo 1, verso 18. Eu vou esperar você abrir. Veja o que a Escritura vai dizer. Vinde, pois, e arrazoemos o Senhor. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Abra Isaías 55, versos 6 e 7, o texto que nós acabamos de ler aqui. Veja o que a Escritura vai dizer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Abra Jeremias, capítulo 31, verso 34. Veja o que a Escritura vai dizer. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Abra Miqueias, capítulo 7, verso 19. Veja que a palavra de Deus diz, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. E por último, 1 João capítulo 1, verso 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, eu fiz questão de ler todos vocês, geralmente eu não faço isso, né? Às vezes sou rápido demais na minha leitura. Eu fiz questão de ler todos esses versos com a congregação para que, como Paulo, possamos dizer, a nossa fé não se apoia em sabedoria ou palavras humanas, mas no poder de Deus e em sua palavra, para que possamos saber com certeza que por meio de Cristo temos os nossos pecados cancelados diante de Deus, seja ele qual for, ou esteja você em qualquer situação. É isso que a palavra de Deus vai dizer. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está cancelando para sempre o pecado daquele homem. Ele está salvando a alma daquele homem. E ele profere isso, primeiramente, nesse contexto aqui. Em primeiro lugar, para que todos possam saber que ele tem poder para fazer isso. Mas que essa é a maior necessidade que o homem tem. Essa é a maior necessidade que o homem tem. Ter os seus pecados cancelados diante de Deus. O Senhor olha a fé daqueles homens. Essa mesma fé que a Escritura diz que nos é imputada em Cristo Jesus, que nos é dada
por Deus. A fé é dom de Deus. Ele olha essa fé que Ele mesmo colocou no coração desses homens e responde a sua maior necessidade, que ele está limpo, purificado diante do Senhor. Eu vou parar por aqui, mas eu quero dizer algumas coisas aos irmãos. Quando nós olhamos o texto, e o texto relaciona a cura que o Senhor opera a uma ação que é exclusiva de Deus, e nós vamos ver isso quando ele diz: para que saibais que o Filho do Homem, ele, Cristo, tinha poder e autoridade que só Deus tinha. Ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E com essa atitude ele mostrou que ele age como Deus, ele tem o mesmo poder de Deus. Mas esses homens não precisavam chegar nesse ponto para reconhecer isso, porque eles já deveriam ficar espantados com relação ao que Cristo disse: estão perdoados seus pecados. Que pecados são esses? Quem é ele que conhece o pecado? Quem é ele que conhece o pecado desse homem? E apesar de haver um julgamento tácito naquela sociedade, se você tem uma enfermidade é porque você pecou e por causa disso você caiu nessa enfermidade. Somente aqueles amigos dele poderiam ter conhecimento do pecado que estava relacionado àquela enfermidade dele. E Jesus seria um enganador se estivesse dizendo algo que realmente não conhecia. E aqui nós já vemos, da parte do Senhor Jesus, a sua onisciência. Mas não só isso. É o que nós vamos falar no próximo texto. Se nós tivéssemos aqui uma história em quadrinhos, né? Hoje se faz muito isso, histórias em quadrinhos de textos literários, de obras literárias, o Machado de Assis, essa de Queiroz. Aí você vê lá em quadrinhos, né? E é para ter um acesso mais fácil, né? Principalmente para os leitores mais jovens e tal. Se nós tivéssemos um quadrinho aqui, a imagem de Cristo não ia poder aparecer. Essa parte da fala dos fariseus seria um quadrinho que ele é redondinho e tem uma bolinha assim. Porque é um quadrinho que mostra que a pessoa não está falando, mas ela está pensando. E esse quadrinho, ele geralmente aparece em histórias em que o narrador, que é um narrador de terceira pessoa, é chamado de narrador onisciente. Porque o homem que cria a história, né, o foco narrativo da história, quando é de terceira pessoa e o narrador é onisciente, ele conhece todos os sentimentos do personagem, ele conhece o que vai na mente do personagem, ele sabe quais suas ações, diferente de outros tipos de personagem, tanto de terceira como de primeira pessoa, personagem que participa da história. Se fosse uma representação em quadrinho, a fala desses homens seria por esse balãozinho que é chamado de balão do pensamento. Mas lógico que aquilo ali, nessas narrativas, são narrativas criadas, inventadas pela mente de um escritor. Aqui não. Aqui é o Senhor soberano sobre todas as coisas, que conhece o mais profundo do íntimo do coração do homem.
O Salmo 139 diz que a palavra ainda não chegou à minha boca, mas tu sabes. Porque o Senhor é onisciente. Ele sabe. Ele sonda o coração do homem. E somente Deus, nenhuma potestade, nenhuma autoridade, nenhum anjo tem esse poder de conhecer o que o homem fala no íntimo do seu coração. Esse é o Cristo que está sendo apresentado para nós nas Sagradas Escrituras. É por isso que quando ele diz lá na cruz, está consumado, aquilo que ele disse é a mais pura e absoluta verdade. Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus foram lavados pelo sangue do Cordeiro e não tem mais diante de Deus nenhuma culpa, nenhum débito, porque Cristo, com a sua morte, levou todas as nossas iniquidades. É esse homem que está sendo apresentado aqui, o Filho de Deus, o Deus homem, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Vamos orar nesse momento e parar por aqui a nossa exposição. E na próxima semana nós iremos continuar a expor esse texto. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi nos dada para que possamos, ó Pai, ao contrário daqueles homens ali, enxergar com olhos humanos aquilo que somente Deus pode mostrar. Perceber e ver na pessoa de Cristo, o Salvador do seu povo, o Deus Filho, o Deus que se encarna e está no meio do seu povo. O Emanuel, o Deus conosco, que se manifesta hoje por meio do seu Espírito, em cada coração e em cada vida, está presente no culto em Espírito, quando a sua igreja cultua nesse momento agora. Senhor, tem misericórdia de nós, porque quando ouvimos uma palavra como essa, Senhor Deus, vinda da Escritura Sagrada, nós nos fortalecemos, mas quando chega o dia seguinte, diante das provações, diante das dificuldades, diante da nossa própria carne, vacilamos. Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Nos sustenta, nos dá a firmeza, Senhor Deus, que somente o Senhor pode nos dar, diante das dificuldades que enfrentamos, Senhor Deus, diante dos nossos inimigos, diante da vontade do nosso coração, em fazer aquilo que contraria o Senhor, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós e fortalece a nossa fé, como esses homens aqui, que fizeram de tudo para chegarem à presença do Senhor. E que possamos, Senhor, ter a mesma disposição em nossos corações, sabendo que o nosso trabalho não será em vão em Cristo Jesus. Fica, ó Deus, com o teu povo, Pai. E traz, Senhor, o devido ensinamento da tua palavra aos nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar os presbíteros